E voltamos com o 6º capítulo do quadro Tem na DC e Tem na Marvel, trazendo a história de dois minúsculos heróis. E começamos pelo pequeno grande herói da Marvel, o Homem-Formiga. Dr. Henry Hank Pym é um personagem da Marvel Comics e foi o primeiro Homem-Formiga, criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, sem créditos atribuídos oficialmente, contudo. Ele foi o inventor das partículas Pym, que dão aos seus usuários o poder de controlar sua massa e altura. Ele também foi membro fundador e idealizador do grupo Vingadores nos quadrinhos e já usou os codinomes de Gigante, Golias e Jaqueta Amarela. A primeira aventura do personagem, Um Homem no Formigueiro, foi na revista Tales to Astonish número 27 de janeiro de 1962, quando numa história que deveria ser única, Hank conta sempre com a ajuda de sua parceira e posteriormente esposa, Janet Van Dyne. Sem o conhecimento de Janet, Hank levava uma vida dupla como o minúsculo aventureiro Homem-Formiga. Impressionado pela força moral de Janet, Hank revelou sua identidade secreta e propôs a conversão dela numa criatura superpoderosa para que assim pudesse vingar a morte do pai, e rapidamente Janet aceitou. Pym sofre de uma constante instabilidade mental que o atormenta há anos e o leva a um comportamento irracional em muitas situações. Ele lida com a perda do senso de identidade, criando múltiplas personas, algumas das quais ele sequer tem consciência. É dessa instabilidade que, com o passar dos anos, ele cria para si novas identidades e uniformes como as do Gigante, Golias, Jaqueta Amarela e bem mais recente Vespa. Pode não parecer à primeira vista, mas Hank Pym é um dos personagens mais importantes da equipe dos Vingadores, primeiro devido ao fato de ser um dos membros fundadores da equipe. Segundo que, graças ao mesmo, a equipe enfrenta um dos seus piores inimigos em muitas de suas aventuras. Me refiro ao Ultron. Isso mesmo, diferentemente do universo cinematográfico, o verdadeiro pai de Ultron é o Dr. Hank Pym. Inclusive, Pym há muito se sente culpado por tê-lo criado. Durante a história ira de Ultron, Pym tenta parar seu filho, Ultron, com um plano elaborado pelo Visão. Usando seus poderes de transformação, Visão se funde com Pym e essencialmente se esconde dentro dele. Eles esperam chegar perto o suficiente de Ultron para que Visão possa se fundir com ele e impedir seus planos. O plano parece estar indo bem até que Ultron, enquanto se funde com Visão, usa seus poderes para se fundir com Pym e expulsa o Visão. Temos então uma bizarra fusão de criador e criatura. Tanto o Homem-Formiga quanto a Vespa tiveram grandes participações em aventuras conjuntas com os Vingadores, estando presente em sagas importantes da Marvel. E por serem tantas as participações, não trarei tantos detalhes, ok, leitores? Mas fiquemos com esse. Após a invasão secreta, Hank assumiu o codinome de Vespa em homenagem à sua falecida esposa morta pelos Skrulls. Tornou-se líder dos novos poderosos Vingadores, grupo recrutado por Loki, que então passava-se pela Feiticeira Escarlate. Hank teve um grande papel na Era Heróica, que foi a nova fase do universo Marvel logo após o cerco a Asgard, e que deu um fim ao reinado sombrio de Norman Osborn, que nesse período era diretor da S.H.I.E.L.D. e líder dos Vingadores Sombrios, equipe de supervilões que assumem a identidade de super-heróis ocultos na clandestinidade imposta pela Lei de Registro de Super-Humanos. Já Scott Lang foi o segundo Homem-Formiga e se tornou herói para salvar a sua filha Cass Lang de um sequestro. Ele usou as partículas Pym para poder se tornar o novo herói. O personagem foi criado por David Michelini, John Byrne e Bob Layton, e sua primeira aparição foi em The Avengers 181 de 1979. Scott Lang era um especialista em eletrônica que não podia sustentar sua família fazendo trabalhos de reparação, então ele usou seu talento para roubos. Sendo preso, ele cumpriu pena e foi libertado por bom comportamento. Durante seu tempo na prisão, porém, sua esposa se divorciou dele. Lang havia aprofundado seus estudos em equipamentos eletrônicos enquanto estava na prisão e foi logo contratado pela Stark International para trabalhar em seu departamento de design. Quando a sua filha Cass foi diagnosticada com uma condição cardíaca congênita grave, Lang procurou a ajuda do cirurgião Dr. Eric Soldheim. Desesperado para ajudar a filha, Lang decidiu voltar ao roubo. Invadindo a casa do Dr. Hank Pym, Lang roubou seu traje de Homem-Formiga. Sem que ele soubesse, Pym observou o roubo e
que, em seu disfarce de jaqueta amarela, seguiu Lang, curioso para ver no que ele usaria o traje. Vestido como o Homem-Formiga, Lang invadiu a Cross Technology Enterprises e descobriu que o Dr. Sondheim estava sendo mantido prisioneiro por Darren Cross, presidente da empresa, o qual precisava de Sondheim para corrigir sua própria condição cardíaca. Resgatando Sondheim e derrotando Cross, Lang ficou aliviado quando Sondheim foi capaz de salvar a vida de sua filha. Lang planejava devolver o traje do Homem-Formiga ao seu proprietário e se entregar, mas Pym deixou que ele ficasse com o traje, desde que Lang o usasse para o bem. Já sua filha Cass posteriormente se tornaria a heroína Estatura, uma membro dos Jovens Vingadores, depois de ter aparentemente tomado partículas Pym o suficiente ao longo dos anos para lhe permitir crescer e diminuir de tamanho sempre que ela quisesse, automaticamente. Já o terceiro Homem-Formiga foi Eric O'Grady, que era um oficial da SHIELD e apareceu na Guerra Civil para poder se juntar ao lado pró-registro. Ele foi criado por Robert Kirkman e Phil Astor e aparece pela primeira vez em The Irredeemable Ant-Man 1, dezembro de 2006. Ele também utiliza as partículas Pym. Posteriormente fez parte dos Thunderbolts de Norman Osborn, grupo que reúne os supervilões Fantasma, Carrasco, Paladino, Flagelo, outra identidade do Bazooka, e o psicótico Senhor X, liderados por Yelena Belova, a segunda Viúva Negra, na verdade um disfarce de Natasha Romanoff, a Viúva Negra original que espionava o grupo e dava as coordenadas para o comando selvagem de Nick Fury antecipar-se aos planos de sabotagem e homicídio idealizados por Norman Osborn. Quanto aos poderes e habilidades, as partículas Pym permitem que o Homem-Formiga encolha ao tamanho de uma formiga aproximadamente de meia polegada de altura, por meio de um grupo raro de partículas subatômicas, as quais ele é capaz de conter em vasilhas de campo magnético. Estas partículas, cujo comprimento de onda estão na faixa mental quando lançadas, permitem que o Homem-Formiga possa reduzir a si mesmo e a outros objetos em tamanho. As mecânicas envolvidas têm a maior parte da massa do núcleo de cada átomo afetado, convertida em partículas energéticas que orbitam em torno do núcleo. Assim, embora os gravitons não afetem estas partículas, a massa do volume original permanece intacta. Ele também é capaz de ficar gigante. Nesta estatura, ele possui força e resistência sobre-humanas. Isto significa que um soco dado pelo Homem-Formiga de meia polegada de altura seria como o golpe de um homem de tamanho normal. As partículas de redução do Homem-Formiga não têm limite de tempo para a sua potência. Lang também tem demonstrado a habilidade de mudar de tamanho sem a aplicação do gás das partículas Pym. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela curtida e de comentar para ajudar o canal e nos motivar a produzir mais vídeos como esse. Mas, dando continuidade, o pequenino herói da DC que podemos comparar com o da Marvel é ninguém menos que o Átomo, ou Electron, como ficou conhecido aqui no Brasil em tempos passados. Aliás, essa mudança de nome foi um tanto desnecessária na minha opinião, pois Ray Palmer é o substituto direto do Átomo da Era de Ouro, sendo ele o Átomo da Era de Prata dos quadrinhos. Mas são decisões editoriais da época e talvez os mesmos não tivessem conhecimento desse fato. Portanto, não cabe a mim tecer críticas a respeito. Então vamos ao que interessa. O Electron/Atom Ray Palmer foi criado pelo editor Julius Schwartz, o escritor Gardner Fox e o desenhista Gil Kane. Ele foi um dos primeiros heróis da Era de Prata, aparecendo pela primeira vez em Showcase 34 em outubro de 1961, como membro da Liga da Justiça. Ele foi baseado no herói Átomo da Era de Ouro, criado por Ben Flinton e Bill O'Connor. O Átomo original Al Pratt apareceu pela primeira vez em All American Comics 19 de outubro de 1940, na All American Publications. Ele não tinha o poder de encolher como seu sucessor. Antes ele era um estudante de física de 1,60 m, que era apelidado por seus colegas de faculdade de Átomo devido ao seu tamanho. Depois ele ganhou super força e invulnerabilidade e um soco atômico ao ser exposto à radiação por um dos seus inimigos, o Ciclotron. Mas continuemos com Ray Palmer, já que esse é o átomo que encolhe, né, leitores? O Electron/Átomo foi o físico e professor universitário Ray Palmer que teve Gil Kane como seu
principal desenhista. Aliás, foi o artista Gil Kane que sugeriu o revival do personagem dos anos 40 como um novo Pequeno Polegar. E abrindo um parênteses, sim, caros leitores, houveram outros heróis minúsculos bem antes dos nossos heróis trazidos aqui neste quadro. Dentre eles, Miniatura, ou Mini-Midget no original, super-herói da antiga editora Central, apareceu pela primeira vez no número 5 do gibi Amazing Man Comics, com data de setembro de 1939. Na trama, ele e sua namorada Rich são encolhidos ao tamanho da palma da mão por um cientista louco. Aliás, esse personagem chegou a ser publicado no Brasil. Já o outro é o Pequeno Polegar, ou Dollman no original, super-herói criado por Will Eisner, assinando William Irving Maxwell, antes de seu famoso Spirit. Apareceu pela primeira vez na revista Feature Comics número 27, com data de dezembro de 1939, na antiga editora Quality. Ele é praticamente uma cópia do Miniatura, criado alguns meses antes. O Polegar é Daryl Dane, um jovem químico que descobre a fórmula que o reduz a tamanho liliputiano. Lembrando que esse personagem, juntamente com os Combatentes da Liberdade, posteriormente seriam de propriedade da DC Comics. Mas voltando ao átomo Ray Palmer, na trama, enquanto ainda fazia o curso de física na Universidade Irving, Ray Palmer se dedicava ao estudo e desenvolvimento de um método para miniaturizar objetos. Suas experiências foram um fracasso até que ele se deparou com um pedaço de uma estrela anã que havia caído na Terra. Estrelas anãs brancas são originalmente maiores do que o nosso Sol, mas foram reduzidas ao tamanho da Terra. Por isso são muito mais densas em sua estrutura e têm o mesmo peso que tinham em seu tamanho original. Palmer transformou o pedaço da estrela numa lente e descobriu que, colocando-a em sua máquina redutora e fazendo passar por ela uma luz ultravioleta, conseguia encolher objetos para qualquer tamanho. Mas esses objetos tornavam-se instáveis e explodiam. Palmer levava sua lente para todo lugar, na esperança de encontrar uma resposta. A solução surgiu quando ele estava numa excursão no campus, com sua namorada Jean Loring e vários estudantes. Todos ficaram presos numa caverna após um desabamento e Palmer arriscou a vida para salvar os seus companheiros. Prendeu a lente em estalactites diante de uma abertura por onde passava luz solar e ficou debaixo dela. Combinado com a água da caverna e a química corporal de Palmer, o raio de luz deixou-o pequeno bastante para sair da caverna, voltar ao tamanho normal e conseguir ajuda para salvar os estudantes. Por algum motivo desconhecido, sua química corporal impediu que ele explodisse, como acontecera com os outros objetos. Palmer logo aperfeiçoou os efeitos do raio em seu corpo e reduziu os controles da máquina encolhedora para caber em seu novo capuz, passando a se chamar Electron. E, usando suas inusitadas habilidades de encolher, ele passou a ajudar a humanidade. Electron consegue encolher para qualquer tamanho, até mesmo menor que o átomo, e pode usar toda a massa original de seus 82 quilos. A concentração dessa massa permite que ele dê um potente soco apesar de seu tamanho subatômico. Ele consegue cavalgar num pássaro como se fosse um cavalo e também fica suficientemente pequeno e leve para montar nos impulsos elétricos de uma linha telefônica. Isso permite ao elétron viajar distâncias incríveis no mesmo tempo que se leva para fazer uma ligação telefônica. Pouco depois de obter seus poderes, Palmer uniu-se à Liga da Justiça. Mais tarde se casou. Todos os membros da Liga da Justiça estavam presentes, mas sem os uniformes. Infelizmente, o casamento não deu certo e os dois divorciaram-se. E os efeitos desse fim de relacionamento traria um dos momentos mais trágicos na vida de alguns personagens da DC no arco de histórias Crise de Identidade. Na tentativa de reatar seu casamento, a ex-esposa de Electron, Jean Loring, traça um plano em que as pessoas próximas aos heróis corram perigo e acaba causando as mortes de Sui Dibny, Jack Drake e aparentemente o nuclear original. Electron descobre tudo e interna sua esposa, abandonando assim sua vida de herói. Há ainda um terceiro herói a ser chamado de Átomo, Adam Cray, um coadjuvante das histórias do Esquadrão Suicida, mas que foi assassinado. Adam acaba substituindo Ray Palmer, que estava envolvido em uma missão secreta contra
era o Microsquad. Gray personificou Palmer e até mesmo adotou um nome civil, já que Palmer teve uma carreira de herói público. Gray era um membro do Esquadrão Suicida. Ele era filho do senador Joseph Gray, um político que foi morto pelo pistoleiro. Adam Gray foi criado por John Ostrander e Luke McDonnell, aparecendo pela primeira vez em Esquadrão Suicida 44 de 1990. Já o quarto átomo é Ryan Shaw, que foi criado por Gail Simone e Grant Morrison. O personagem apareceu pela primeira vez em DCU Brave New World 1, agosto de 2006, como o quarto personagem a usar o nome Átomo no universo DC. Ele emigrou para os Estados Unidos após a morte de sua mãe para assumir a antiga posição de seu ídolo Ray Palmer na Eve University. Assim como Palmer, Shaw se torna um membro da Liga da Justiça. Nascido em Hong Kong, Ryan Shaw foi um protegido de longa data de Ray Palmer que se correspondia com ele por meio de cartas. Após o desaparecimento de Palmer, Ryan se mudou para Eventown, na América, para assumir o lugar de seu mentor na equipe da Eve University. Seguindo as pistas deixadas por Palmer, Ryan descobriu um biocinturão, supostamente o dispositivo de manipulação de tamanho e densidade usado por seu antecessor, e se tornou o novo átomo com a aparente bênção de Palmer. Embora levado pelo estilo de vida de super-herói, Ryan é um cientista antes de tudo e aborda muitas de suas aventuras da perspectiva da descoberta e investigação científica. Desde que assumiu o lugar de seu mentor, Ryan se viu no centro de um conflito entre as forças da ciência e da magia. Foi alegado que os feitos impossíveis realizados por Ray Palmer durante a sua carreira super-heróica fizeram com que o próprio tecido da realidade se distorcesse nas proximidades de Eventown, tornando-a um nexo de atividade paranormal. Ryan Shaw se torna um personagem tão importante quanto Ray Palmer com o passar do tempo, tendo bastante participação em aventuras com membros da Liga da Justiça. Também se torna um perfeito substituto para vestir o manto do Átomo, principalmente devido à sua relação de amizade e admiração por seu mentor Ray Palmer. Na Terra 3 do universo DC, nós temos uma versão feminina do Átomo, Rhonda Pineda, que é membro do Sindicato do Crime. Ela operou como uma agente avançada, infiltrando-se na Argus sob o nome de Átomo. Assim como o Átomo original da Era de Ouro, o Átomo Ray Palmer ou até mesmo Ryan Shaw não aparecem muito em revistas próprias, atuando mais em aventuras como membro da Liga da Justiça da América. Então é isso, pessoal, esse foi mais um capítulo do quadro Tem na DC e Tem na Marvel. Espero você no próximo vídeo. Valeu e até a próxima, leitores!